Olá e bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje vamos diretos a um ponto quente do início do cristianismo. Gálatas, capítulo 1. Olá, sim, e não é o início de carta qualquer, pois não. Sente-se logo uma urgência, uma tensão. Exatamente, não é uma reflexão serena. É tipo uma resposta imediata a uma crise teológica mesmo. As nossas fontes focam-se neste capítulo, claro. Vamos ver o contexto, a mensagem e o que podemos tirar disto. E a nossa missão, bem, é tentar perceber porque é que Paulo começa com esta força toda, o que é que estava ali em jogo para ele e para aquelas igrejas na Galácia. Pronto, vamos a isso. O cenário, pelo que percebemos, era este. Igrejas na Galácia, que Paulo tinha fundado, maioritariamente gentios, estavam a virar costas muito depressa à mensagem original. Pois estavam. E o que é fascinante e ao mesmo tempo preocupante era quem estava a causar isso. Não eram inimigos de fora. Ah, não. Não, eram outros mestres cristãos, de origem judaica, os tais judaizantes. E a abordagem deles era subtil. Como assim, subtil? Quer dizer, eles não diziam Cristo não serve, nada disso. O argumento era que, sim, fé em Cristo, claro, mas para a salvação completa, especialmente se fosse gentil, precisavas de mais. Mais o quê? Mais a lei mosaica. A circuncisão era o grande ponto, mas implicava seguir a lei. No fundo, estavam a apresentar um evangelho diferente, um com extras. Percebo. Portanto, atacavam a mensagem adicionando-lhe coisas. E para isso ter sucesso tinham também de minar a credibilidade de Paulo, imagino. Precisamente. Atacavam a mensagem e o mensageiro. E a reação de Paulo, no capítulo 1, é uau. É logo no início, não é? Como é que ele reage? É imediata e, olha, muito assertiva. Logo no versículo 1 ele põe os pontos nos is. O apostolado dele não vem de homens, nem através de homens, vem diretamente de Jesus Cristo e de Deus Pai. Ponto final. Uma afirmação de peso logo a abrir. Mas será que isso não podia soar um bocadinho defensivo ou até arrogante para os Gálatas? É uma boa questão. Isoladamente, talvez, mas temos de ver o contexto. Estavam a pôr em causa a legitimidade dele, sabes? Então, não era tanto pelo ego dele, acho eu. Era mais sobre defender a origem da mensagem. Uhum. Se a autoridade dele viesse de homens, então talvez outros homens pudessem mudar a mensagem, percebes? Ao dizer vem de Deus, ele está a blindar a mensagem que trouxe. É indissociável. E ele liga as duas coisas. A autoridade e a mensagem, certo? Exatamente. Nos versículos 11 e 12, ele reforça: o evangelho que ele pregou não é invenção humana, não o aprendeu de ninguém, veio por revelação de Jesus Cristo. A fonte é a mesma, divina. E aqui é que a coisa fica mesmo interessante. Ele usa a vida dele como prova. Sim, é um argumento brilhante, na verdade. Ele pega no seu passado, lembra aos Gálatas quem ele era. Saulo, perseguidor, super zeloso pela lei, pelas tradições judaicas. O inimigo número 1 da igreja, basicamente. Exato, e essa transformação radical de perseguidor a apóstolo da graça, especialmente aos gentios, como é que se explica humanamente? Ele argumenta que não se explica. Quer dizer, ele está a dizer, olhem para mim, acham que eu ia inventar uma mensagem que diminui a lei pela qual eu era fanático. Só Deus explica isto. A própria vida dele refuta a ideia de que seguir a lei à risca é que salva. Precisamente, é a graça. E essa convicção leva àquela advertência muito forte, chocante mesmo. Versículos 8 e 9. A do anátema. Essa mesma, a maldição. Ele diz que quem pregar um evangelho diferente, mesmo que seja ele próprio, Paulo, ou até um anjo do céu, que seja anátema, entregue ao juízo divino. É uma linguagem, pesada, quase violenta. É pesadíssima, mas na ótica dele o perigo justificava. Para Paulo, adicionar condições humanas à salvação pela fé era destruir a essência do evangelho, era voltar à escravidão da lei. Portanto, a severidade não era raiva pessoal, mas... Proteção pastoral, urgente. Ele via aquilo como veneno espiritual. E levanta logo a questão da exclusividade da mensagem da graça, não é? Não há alternativas válidas. E ele fecha esta parte inicial falando das motivações dele, não é? Para não pensarem que ele estava a facilitar a vida aos gentios só para ser popular. Sim, no versículo 10, ele pergunta quase retoricamente: estou a tentar agradar a homens
ou a Deus. Se ainda quisesse agradar a homens, diz ele, não seria servo de Cristo. A lealdade é total a Cristo. Portanto, resumindo, o capítulo 1 é isto. Uma defesa vigorosa, apaixonada da origem divina e da imutabilidade do Evangelho da Graça. Paulo não deixa margem para dúvidas, nem o chamado dele, nem a mensagem, são negociáveis ou podem ser melhorados por nós. Então, o que é que tiramos disto tudo para hoje? Esta paixão do Paulo mostra o quão crucial ele achava que era manter a mensagem do Evangelho pura, clara, Sem misturas. sem misturas. Exato. E se calhar o desafio para nós, inspirados por isto, é ter discernimento para identificar os outros evangelhos subtis de hoje em dia. Que tipo de outros evangelhos? Bem, podem não ser heresias óbvias, mas talvez expressões culturais ou mesmo dentro das igrejas, que, quase sem darmos conta, adicionam um mais à fé simples em Cristo. Fé mais sucesso, fé mais uma certa política, fé mais bem-estar pessoal, fé mais regras que não vêm da Bíblia. Faz sentido. Fica essa reflexão então. Como é que podemos manter essa clareza radical da graça que Paulo defendeu com unhas e dentes, sem cair na armadilha de adicionar os nossos extras ou de seguir versões diluídas? E como podemos ser genuinamente servos de Cristo, como ele diz. Em vez de tentarmos sempre agradar às expectativas que nos rodeiam, sejam elas quais forem. É um desafio constante, sem dúvida.